Alguns historiadores afirmam que a história ela é cíclica, ou seja, os acontecimentos que acontecem ao redor do mundo vivem se repetindo como um ciclo sem fim. E no caso do tema desse vídeo, não é muito diferente não. Naruto vs Pain, que na minha opinião é a luta mais injustiçada dos animes, uma luta que sofre bastante, sofre mais que a Juliette. Então, não tem como ignorar. Precisamos falar sobre Naruto vs Pain. O ano é 2010, mais especificamente o dia 15 de julho, onde estreou um dos episódios mais polêmicos dos animes, que é o episódio 167 de Naruto Shippuden, Shibaku Tensei. O episódio onde marcou ali grande parte da luta entre Naruto versus Pain. Um episódio muito odiado e muito criticado em tudo que é lugar. A internet basicamente sempre se reúne pra descer o sarrafo nesse episódio sempre que pode. E recentemente, Naruto Shippuden ganhou vários episódios dublados em português. Pois é, Naruto não tem dublagem completa em português. Duro, sei. Fazer o quê, né? Mas enfim, e esses episódios dublados contemplaram o arco do Pain. E obviamente, várias pessoas e criadores de conteúdo pegaram trechos ali desse arco do Pain pra poder postar no Twitter. E com isso, novamente, a luta entre Naruto versus Pain entrou em evidência. E óbvio que muita gente se juntou pra poder sentar-lhe a porrada nessa luta como se fosse um Jack saindo pela rua. O pessoal chegou e falou: junta, junta, junta! É Naruto versus Pain. E começou aquele porradeiro nas redes sociais, com vários frames estáticos, com o Pain fazendo careta pra lá e pra cá, pra poder dizer que a animação dessa luta é ruim. Me surpreende até que algumas pessoas estavam tentando defender. Geralmente é sempre um esculacho. Na minha opinião, é a luta mais injustiçada dos animes. Pra gente poder entender essa luta e dizer se realmente ela é mal animada ou não, a gente precisa entender inicialmente o que é animação. Se a gente for dar uma pesquisada no Google, a animação é o processo de dar movimento a imagens estáticas. É basicamente várias imagens intercaladas que vão criar uma percepção de movimento. É a nossa mente sendo iludida, da mesma forma que você é iludido pela morena ou pelo moreno. Então, como já deu pra notar, a animação é o processo de dar movimento. Se tem movimento, tem animação. Se não tem movimento, não é animação. Naruto vs Pain é uma luta onde não tem movimento? Na verdade não, né? É uma luta que tem muito movimento, até exageros eu diria, mas eu já vou chegar nessa parte do exagero. Então, se a gente for avaliar tecnicamente a animação da luta, não tem nada de errado. É uma luta com uma animação extremamente fluida. Na altura de 2010, aquele basicamente foi o episódio mais bem produzido de Naruto inteiro. Tinha mais quadros desenhados no início daquele episódio do que em muito episódio completo de Naruto. Esse episódio, em questão de quadros desenhados, só foi ser superado basicamente lá em Boruto. Demorou anos e anos pra isso acontecer. Nota que eu não tô falando ainda da parte visual, dos exageros, tô falando da animação especificamente. Já de antemão, eu quero bater o martelo. Não tem problema algum com a animação desse episódio. É um episódio com excelentes animadores, os melhores animadores que Naruto poderia ter naquele momento. É um episódio com uma animação extremamente fluida e naquele momento era o episódio com o maior investimento de Naruto inteiro. Então, a grande parada desse episódio é uma questão artística. E eu também já vou chegar lá. E aí, você deve estar se perguntando, se a animação desse episódio é tão boa, por que tanta gente odeia? Bom, eu tenho algumas teorias. A primeira delas é a seguinte: naquela época que saiu o episódio, a internet de todo mundo era uma merda. Sério, se você não viveu essa época, parabéns, você é muito sortudo. Eu vivi aqueles anos, sombrios anos, inclusive. Quando eu comecei a assistir Naruto, por exemplo, a internet mais rápida que tinha era de 10 megas. Então, pra poder assistir anime, eu tinha que deixar o player carregando, até e tudo pra eu poder assistir o episódio. Então, a estratégia daquela época era deixar várias abas abertas com vários episódios pra deixar carregando por 1, 2 horas e depois assistir tudo uma lapada só. Mas enfim, qual que é a questão aqui da internet? Muita gente assistia o anime e às vezes só pausava do nada. Não tinha muito o que fazer. Às vezes só travava, porque a internet não conseguiu carregar tudo. E às vezes isso acontecia bem no meio dos frames de interpolação, também conhecidos como in-betweens. E aí, obviamente, burrinho do jeito que é, você deve estar se perguntando o que é um frame de interpolação, meu Deus do céu. É um frame que basicamente fica entre quadros chaves. A animação, em resumo, ela é feita a partir de alguns quadros principais que vão ser conectados com quadros menores e aí sim vai criar essa percepção de movimento. Vamos supor que eu queira animar um personagem virando de um lado pro outro. Então, quais vão ser os quadros chaves disso? O primeiro vai ser esse, o segundo vai ser esse e o terceiro vai ser esse. Mas você concorda comigo que se não tiver uma movimentação entre esses três quadros, vai parecer meio travado? É exatamente aí que entra esses in-betweens ou quadros de interpolação. E muitas das vezes esses quadros, eles vão dar a articulação que a animação precisa. Então, geralmente são desenhos meio esquisitos. Você provavelmente deve ter visto aquela imagem do Sasuke com o pescoço quebrado pro lado em vários grupos de Facebook onde as pessoas se reuniam pra criticar
criticar Naruto e a animação do anime. Mas aquela animação, por exemplo, ela foi feita por um dos melhores animadores de Naruto, Nori Matsumoto. E a cena, se você for ver ela completa, vai notar que é uma cena incrível em questão de animação. Só que pegaram ali um frame isolado de interpolação e aí criou-se toda essa ideia que a animação era muito ruim antigamente, sendo que não. Vários animes antigos, inclusive, sofrem com isso até hoje. Frames isolados que não representam em nada a animação, porque é uma imagem só e uma imagem estática não é animação. E aí, esses animes até hoje tomam no lombo por causa desse tipo de coisa. Naquela época, era meio inevitável você não ver esses frames. Como pausava o tempo todo por causa da internet, você meio que via aqui e ali. E aí você tirava print, dava aquela zoada, e aí no final de tudo, você acabou desencadeando um efeito dominó que até hoje não acabou. Parabéns, usuário médio de Facebook, você venceu. Essa é a minha primeira teoria. Comenta aí se você acha que faz sentido. Agora vamos pra segunda teoria, que eu acho que é mais óbvia. Naruto, por ser um anime de longa produção, ele tem vários episódios com o mesmo estilo artístico. Ou seja, uma animação estática, com os personagens bem desenhados, não muda muita coisa, e é isso aí. Aquele velho e básico feijão com arroz. E aí, de vez em quando, tinha alguns episódios onde a animação dava aquele tchan. E aí o pessoal estranhava, falava, puxa vida, Naruto é desse jeito. Se a animação tá assim, melequenta, fluida pra caramba, então tá ruim. Então, muita gente acabou apedrejando alguns episódios que, na verdade, eram muito bem animados. Episódios esses que foram taxados de episódios mal animados em vários fóruns de internet e grupos de Facebook. Note como eu odeio grupos de Facebook. Realmente é um ódio que cresce em mim que vocês não têm noção. Outros animes, tipo One Piece, igual eu falei naquele meu vídeo sobre a animação de One Piece, também sofreram da mesma coisa. Mas enfim. E aí, quando veio esse episódio de Naruto vs Pain, que é um bagulho completamente fora da realidade, é um exagero maior que o outro o tempo todo, a rapaziada ficou doida. Porque, além de fugir muito do padrão artístico do anime, a galera não conseguiu levar a sério algo que deveria ser muito épico e incrível, porque os personagens estavam fazendo muitas caretas e tudo mais. E aí, uma galera não levou a sério, achou meio desrespeitoso e acabou odiando essa luta. Comenta aí se você concorda comigo ou não sobre essa segunda teoria. Agora vamos para a terceira teoria, talvez a mais chocante para alguns, mas na minha cabeça faz sentido. Muita gente não sabe o que é animação. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu acho que meio que ficou óbvio isso, né? Muita gente realmente não sabe o que é animação. Pra muita gente que consome anime, animação é basicamente os personagens bonitos na tela, não literalmente a movimentação deles e tudo mais. E tá tudo bem, gente. Anime, é desenho, sabe? Não muda os rumos do mundo. Tá tudo bem se você não sabe o que é animação e tudo mais. Até porque a maioria das pessoas assistem anime só pra poder se divertir. É um entretenimento passageiro, saca? Então, realmente, não tem por que fazer uma grande confusão quanto a isso. Então, realmente, pra muita gente que basicamente assistia vários e vários animes que eram só animação estática na tela e nada demais, assistir um episódio onde tudo se movimenta demais pode parecer esquisito. Vai muito de encontro com a teoria 2, onde basicamente Naruto tinha um estilo artístico, teve um episódio com um estilo diferente, e aí todo mundo começou a estranhar. Mas, quem quer entender sobre animação, por algum hobby ou interesse próprio, aqui tamo nós, pra poder, né, falar sobre isso. Então, essa é a terceira teoria. As pessoas não sabem o que é animação e meio que acabam fazendo uma grande confusão no final das contas. Comenta aí se você concorda ou não com a terceira teoria. Agora que eu já expressei as minhas teorias sobre esse episódio, chegou a hora de explicar o motivo do episódio 167 de Naruto Shippuden ser assim. E o nome que eu diria que é o grande responsável por esse episódio ser assim é o do diretor Atsushi Wakabayashi. Ele foi o responsável por dirigir esse episódio, ele também fez o storyboard e também foi o diretor de animação desse episódio de Naruto. Atsushi Wakabayashi, ele é um animador bastante antigo e desde sempre ele é um animador extremamente expressivo. E quando eu digo expressivo é no sentido de animar personagens com expressões exageradas e tudo mais. Além de também ser o tipo de animador que adora deformações, então o design nunca fica certinho, ele é sempre deformado ao máximo para poder gerar mais fluidez e tudo mais. Nesse caso, o Atsushi Wakabayashi ele foi chamado para poder ser o diretor desse episódio, já que esse episódio 167, ele até então seria o episódio mais importante de Naruto inteiro. Ele ganhou essa chance e ele basicamente criou toda uma identidade para esse episódio. Porque o conceito do episódio de Naruto vs Pain é ele literalmente conseguir transmitir os sentimentos de ódio e sofrimento do Naruto, desde ele apanhando até ele virando o modo Kyuubi ali e atacando o Pain. Além, claro, também de destacar as expressões faciais do Pain, mostrando ali também sentimentos por parte do personagem, como ódio. Então, esse episódio, na verdade, ele é extremamente exagerado, que a ideia é, através desse caos inteiro, passar pro telespectador esse sentimento caótico que no episódio é representado por essa animação extremamente fluida e exagerada. Além de ter sido o diretor do episódio, ele também foi o artista de storyboard, ou seja, ele criou o rascunho visual do episódio, que é basicamente a pessoa responsável por planejar o episódio, como vão ser os enquadramentos, como vai ser utilizada a luz e sombra, e por aí vai. O diretor do episódio, ele pega as ideias do storyboard e adapta pra tela da melhor forma possível, obviamente também inserindo ali um pouco da sua identidade criativa, que o artista de storyboard também tem. Como ele ficou responsável por essas duas etapas, então ele com certeza teve uma grande
grande participação no episódio, obviamente. E além disso, ele também foi o diretor de animação. E o que faz o diretor de animação? Algumas pessoas acham que o diretor de episódio e o diretor de animação fazem a mesma coisa. Mas que nem eu falei, o diretor de episódio, ele é responsável por adaptar as ideias do storyboard, gerir o episódio, administrar a equipe e tudo mais. O diretor de animação, ele dirige a animação. Ele vai supervisionar a animação dos animadores. Então, quando um animador entrega a cena que estava animando, o diretor de animação vai lá, vai dar uma olhada, vai ver se tá tudo certo ou não, vai pedir pro animador refazer alguma coisa, ou ele próprio vai corrigir o que tem que ser corrigido. E geralmente tem diretores de animação que possuem uma identidade visual muito forte. Então, quando são diretores de animação, toda a animação do episódio fica num estilo muito parecido com o próprio estilo de animação desse diretor, que também foi o caso desse episódio. Mas além disso tudo, além de ter esse conceito de querer transmitir o caos, o sofrimento, o ódio e a tristeza, conceitualmente falando, essa é a ideia por trás do episódio: trazer o ódio, o sofrimento, a tristeza e outras emoções dos personagens de maneira exagerada, pro telespectador conseguir absorver isso tudo e se sentir imerso no episódio. Além disso, no episódio também tiveram grandes animadores da franquia Naruto, como é o caso do Norio Matsumoto, que basicamente foi um dos principais animadores do Naruto clássico. É um animador que a gente pode dizer que chegou ali no patamar de lenda dentro da indústria de animes. Inclusive, muitas animações do Norio Matsumoto, por seguir esse estilo onde ele deforma os personagens, onde ele faz muitas caretas com o personagem, onde ele insere muita fluidez na movimentação dos personagens, acabou virando meme na internet, porque muitas pessoas, que eu já falei aqui, pausavam em algum momento ali da animação, pegavam um frame onde o personagem estava todo torto e postava no Facebook, postava no Twitter, postava no Reddit, e aí deu no que deu, né? Como é o caso clássico lá do Sasuke com o pescoço quebrado, da luta do Naruto versus Sasuke lá no Vale do Fim, que ele também teve grande participação, dentre outros grandes momentos aí do anime. Além do Norio Matsumoto, outra figura carimbada desse episódio é o Shingo Yamashita. Ele basicamente fez os momentos mais catárticos desse episódio. E o Shingo Yamashita, ele é um animador conhecido como um cara que gosta de quebrar a animação. Ele gosta de levar a animação ao status de animação, porque a animação é uma mídia onde você tem liberdade pra poder fazer certos tipos de coisa, onde, por exemplo, no live action, você não tem essa liberdade toda. Então ele gosta de trabalhar a animação como se fosse uma animação de fato. E ele mesmo diz em entrevista, por exemplo, quando tá animando os personagens, ele gosta desse exagero, ele gosta de poder fazer os personagens nem serem animados como seres humanos. Ele imagina esses personagens como barras de ferro. Porque, por exemplo, se você toma um soco na vida real, você não vai ser arremessado, né? A não ser que essa pessoa tenha ingerido aí 30 quilos de trembolona. Agora, no anime ali, o Pen toma um soco, ele sai voando. Obviamente é uma liberdade artística ali da ficção, mas que na animação ele pode fazer isso de uma maneira mais exagerada e mais interessante pra ele. E o Shingo Yamashita tem esse estilo também de querer deformar bastante os personagens, de querer gerar muita fluidez com os personagens, e ele consegue deixar a animação muito expressiva também. Então aqueles momentos onde o Pen toca aquela cara de tacho, todo torto, etc., foi o Shingo Yamashita ali no meio. O Shingo Yamashita é muito respeitado pela comunidade Sakuga, que seria uma comunidade aí de pessoas que são apaixonadas por animação japonesa, né? Porque o termo Sakuga nasce no Japão com essa ideia de animação mais ambiciosa, mais fluida, cheia de frufru e tudo mais. Então a comunidade Sakuga respeita muito o Shingo Yamashita, além também do Norio Matsumoto, da Tsusha Kobayashi e tudo mais. Inclusive, o episódio 167 de Naruto Shippuden se tornou um marco para a comunidade Sakuga, porque esse episódio basicamente tem tudo que a gente diria que um fã de Sakuga gosta de observar numa animação. Então esse episódio, ele tem esse objetivo de trazer aí esse conceito mais caótico mesmo. A intenção sempre foi essa. Eles tiveram total liberdade dos produtores e da Pierrot para poder fazer isso no episódio. Naquela altura, que nem eu já falei nesse vídeo, foi o episódio com melhor produção de Naruto inteiro. Então esse episódio, ele é muito subestimado, porque muita gente não concorda com o estilo artístico utilizado nesse episódio, porque aí entra na casa da opinião, né? Se você gosta ou não desse exagero na animação, se você gosta ou não dessas deformações nos designs, se você gosta ou não dessa fluidez extrema e tudo mais, e etc. Algumas pessoas acham que esse episódio deveria ter sido mais pé no chão, com os designs mais consistentes, algo mais sério e tudo mais. Só que esse episódio só é lembrado até hoje porque ele é desse jeito. Muito provavelmente, se ele fosse um episódio comum de Naruto, talvez ele não fosse lembrado por tanto tempo. É um episódio que continua aí na memória das pessoas, porque artisticamente falando, ele impactou muita gente, tanto positivamente quanto negativamente, que a arte é isso aí, né? A arte, ela serve pra poder impactar e trazer de vez em quando uma mensagem, uma interpretação, alguma ideia, né? Não que seja obrigatório, mas isso acontece. Então esse episódio, ele é muito querido, muito odiado e muito comentado até hoje. Na minha opinião, por eu gostar desse estilo de animação, de produção, gostar desses animadores, eu adoro esse episódio. Na época que eu assisti ele, foi um episódio que me deixou boquiaberto. Eu fiquei encantado, enlouquecido com tudo que tava acontecendo. Eu tinha uns 12, 13 anos na época, era um dos primeiros animes que eu tinha assistido,
sentido. Eu notei que o episódio era diferente do normal, mas na minha cabeça não era algo ruim, não era algo feio, era algo interessante, era algo que me fez ficar pensando um pouco quão doido foi aquilo tudo. Eu notei que teve um pouco mais de cuidado com esse episódio em comparação aos outros episódios estáticos de Naruto Shippuden. É uma questão de opinião minha, né mesmo? Porque esse episódio foi tão enlouquecedor, tava ali no ápice do arco do Naruto versus Pain, era o clímax de tudo, eu tava doido pra saber o que ia acontecer. Aquela animação explodindo na tela, o Pain sendo martelado lá, ele rolando na água, o Naruto raposa, porrada pra tudo que é lugar, raio laser, piu, 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 piu. Uma loucura esse episódio. E foi bem foda acompanhar isso no auge dos meus 12 anos. Sério, vocês não têm noção, foi muito bolado. Então, pra resumir, na minha humilde opinião, em questão de animação, não tem nada errado com esse episódio. Na verdade, ele é uma bênção, é um episódio ali que até hoje é considerado como um dos melhores episódios em questão de animação, também por reunir vários animadores. Eu citei aqui o Nori Matsumoto, porque eles foram os principais por trás desse episódio. O Shin Yamashita, que nem eu falei, foi o que mais fez coisas no episódio ali em questão de animação chave primária, onde tem as Sakugais e tudo mais. Mas também tiveram outros grandes animadores nesse episódio, que eu não citei aqui, porque senão ia estender demais o vídeo e eu queria fazer algo mais resumido, algo mais sucinto. Então, em animação, esse episódio é ok. Artisticamente falando, aí abre-se o debate. Foi necessário? Não foi necessário? Nunca saberemos. Talvez Naruto ganhe um remake um dia. E talvez esse episódio seja feito com uma outra visão artística. E pode ser que fique bom, pode ser que não. Pode ser que as pessoas prefiram Naruto vs Pain do jeito que é. Pode ser que as pessoas prefiram o Naruto vs Pain do Atsushi Kobayashi. A gente só vai saber se um dia acontecer, né não? Então eu acho que esse episódio, ele é injustiçado sim, porque o pessoal pega muito no pé dele com a animação, mas o problema não é a animação, né? O problema é a questão da sua opinião sobre a arte do episódio, sobre o conceito dele, sobre a ideia dele. Então você comenta aí se eu conseguir convencer você de que a animação desse episódio não é ruim e que, na verdade, é só uma questão de opinião sobre a arte. Ou também comenta aí se você vai continuar não gostando desse episódio. Toda opinião é muito bem-vinda. Claro, com muito respeito, né mesmo? Eu tô doidinho pra encerrar logo, porque eu tô morrendo de calor. O DDD 21 é cruel quando você quer botar muita roupa. Então, vamos lá. Comenta aí o que você achou sobre esse vídeo. Eu realmente tentei aqui dar uma resumida sobre o episódio, falar um pouquinho sobre a animação e tentar, né, de maneira mais descontraída. Espero que tenha conseguido. Comenta aí o que você achou, o que você acha, se eu te convenci de alguma coisa, se você mudou de ideia quanto a esse episódio, ou se você continua odiando esse episódio de maneira descontrolada. E tá tudo bem, cara. Faz o que tu quiser. Eu não sou seu pai não, hein? Não vem pedir pensão. Então é isso. Se você viu o vídeo até aqui, considere se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. E compartilha esse vídeo também com aquele teu amigo que é hater dessa luta e por nada larga o osso. Muito obrigado por tudo. Eu te vejo no próximo vídeo.